Você é da perícia civil e trabalhista? Isso. Como é que funfa? São os dois ramos de atividade que eu tenho aí nos últimos 15 anos prestado serviço. Nossa, só isso? 15 anos? 15 anos. É um ramo ainda que poucos conhecem. Uhum. Na verdade, a atividade de perícia é uma atividade que ela está muito ligada no nosso dia a dia, mas de uma forma indireta. Então, quando ela se apresenta de uma forma direta, que seria através do judiciário ou até mesmo extrajudicial, a gente como que eu vou te dizer? A gente se depara assim, isso era uma perícia, então é para isso que isso serve. Então, o que é uma perícia, vamos dizer? Perícia é um meio de prova que se busca a verdade através de um processo judicial ou extrajudicial. Então, o que seria a perícia? Quando há uma divergência de um determinado ponto ou de uma situação, a gente busca esclarecer essa divergência e buscar a verdade sobre um determinado assunto. Então, o que seria mais ou menos isso? Vamos colocar assim: temos um processo judicial que uma parte alega que tem razão sobre um determinado assunto. E a parte contrária diz que não. Então, aí se nomeia, se determina uma perícia para verificar esse ponto controverso e quem tem ou não tem razão referente a esse determinado assunto. Olha, eu vou falar para você que eu sou meio embolado com essas coisas aí de... Ficou muito difícil de entender? Olha, para minha pessoa, acredito que sim. Acho que o Tom, que já é mais, acho que ele já entendeu. É que eu sou mesmo enrolado. Então, assim, vamos dizer, perícia trabalhista, tá? Se no meu contrato, vê se eu entendi, eu sou contratado para prestar aquele serviço ali. Só que aquele serviço está me estressando. Aí quando foi analisar, eu estou fazendo além do que foi acordado no meu contrato. Aí você investigou, você falou, olha, você está lascando o carequinha aí, não é bem assim. Então aí que começa todo o processo, vamos ajudar a causa desse carequinha, vamos ver aonde está errado, é isso? Isso. Vamos pensar então no seu determinado, no que você me colocou. Então, você está exercendo atividades extras daquilo que você foi contratado. Uhum. Então, você vai mover uma ação judicial contra a sua empresa. Como funciona um processo? São 3 partes que envolvem um processo. Então, nós temos o autor, no seu caso, se for trabalhista, seria o reclamante, tá? Mas eu vou tratar como autor, que eu acho que é mais fácil, é uma linguagem mais que todo mundo está acostumado. Então, seria o autor, que é a pessoa que está ingressando com esse processo, dizendo: olha, eu tenho um acúmulo de função, eu trabalho, mas além daquilo para que eu fui contratado. Do outro lado, nós temos a empresa, que seria o réu ou a reclamada. Então, a empresa diz assim: olha, não, eu contratei o Pedro para apresentar o podcast, para fazer a edição e, além disso, tudo para ser o marqueteiro do canal. Quem vai discutir, quem vai entender essa relação? Então, a gente tem que ter alguém que vai julgar este processo. Quem vai julgar? O juiz. O juiz, o que ele vai entender? Ele vai chegar, ele vai ser uma pessoa neutra dentro desse processo, que vai analisar os termos deste processo e vai falar: olha, o Pedro foi contratado para fazer o podcast, para ser o entrevistador.
mas ele está exercendo outros tipos de função. A empresa diz que não. Neste caso, o que acontece? A gente tem que ter meios de prova para buscar quem é que está falando a verdade, se sim ou se não. E aí, o que acontece? As partes, elas apresentam documentações, testemunhas para discutir sobre esse assunto. Quando chega e não se consegue ter um consenso, aí se determina uma perícia. No seu caso, por exemplo, essa questão do acúmulo de função, ela normalmente não se gera uma perícia, tá? Mas vamos dizer que gerasse uma perícia. Então, nós vamos ter uma pessoa, o juiz, que não sabe, que não entende, por exemplo, sobre mídia, sobre podcast, ou sobre determinado assunto. Então, ele elege um perito judicial. O que é esse perito judicial? Vai ser o homem de confiança do juiz que vai buscar analisar o contexto propriamente dito e vai trazer uma conclusão para o perito, ou para o juiz. Então, o que acontece? Vamos colocar de uma forma diferente, vamos um pouquinho mais além para ficar mais claro. Vamos supor que você trabalhe com o computador, que você é o TI da empresa. Do outro lado, existe a empresa que trabalha com vários segredos de determinados produtos, segredos industriais. O que acontece? Vamos supor que você tinha um computador da empresa e nesse computador da empresa, por exemplo, tinha o seu trabalho do dia a dia. E aí, quando você devolveu o computador para a empresa, você devolveu, por exemplo, um computador que não tinha nada mais, não tinha nenhuma informação. Aí a empresa recebeu esse computador. E aí ele disse assim, cadê as informações que estavam aqui, que eram sigilosas? O que você fez com essas informações? Ah, eu não fiz nada. Não, como assim? Cadê o seu trabalho que estava aqui? Ah, não, ele está aí. Se aconteceu, sei lá, estragou o computador e eu não sei. Então, aí se determina um perito para fazer o quê? Para analisar esse computador. Tem conhecimento técnico que vai poder analisar essa situação e trazer uma solução. Olha, o computador foi violado, não foi violado, foi mexido, não foi manipulado. Ele vai trazer essa solução ou uma conclusão para o juiz. E mediante esse conhecimento, porque o juiz, vamos dizer que ele não conhece sobre o computador, ele não sabe se ele foi aberto, não foi aberto, se ele foi danificado, se ele foi formatado, mediante esta informação que é trazida, ele tem um posicionamento dentro do processo. Tá dando para acompanhar mais ou menos o raciocínio? Não, tá, mas como é difícil provar algo assim, né? Caramba. Por isso que é uma área que poucos utilizam, inclusive dentro do próprio processo. Mas é de extrema importância. Por quê? Porque é através desse ato probatório que a gente consegue trazer uma solução, que a gente consegue trazer informações para o processo que normalmente o juiz não conhece.